Silas Malafaia fala o porquê é contra o aborto e declara que não precisa da Bíblia para defender o que pensa. Muito conhecida, muito combativa. E quando eu ouço você falando, eu lembro das pessoas que imitam a sua voz, não é? Fica engraçado porque o pessoal, meu irmãozinho, não sei o que, igualzinho. Eu falo, caramba, ele sabe imitar a voz dele melhor que os imitadores. Não tem os caras tão bons. Então, obrigado demais. Que é isso, mas eu queria começar isso. Silas, por que as pessoas veem você, essa figura forte e polêmica? Porque você tá sempre no olho do furacão, você não tira... O que a gente usa aqui, não tira o seu da reta. Tem as questões, você vai lá e fala, e quando muitos falam, não vou mexer nisso daqui porque eu posso perder seguidores. Por que você sempre tá citado e sempre tá no meio das coisas? Rapaz, eu tive um pai extraordinário. Meu pai era um cara muito corajoso, muito preparado. Para você ter uma ideia, meu pai, quando eu tinha 17 anos, estudava 2 horas por dia dicionário. Eu queria saber o significado das palavras. Então meu pai era um cara muito preparado. E meu pai era um cara visionário. Eu fui o filho dos 5, eu fui o que fiquei mais com meu pai. 5 filhos, vocês nasceram onde? São estudos do Rio de Janeiro. Meu pai é da Bahia, mas nós somos do Rio. Tá. Eu tenho 2 irmãos, homens mais velhos do que eu. Tenho uma irmã mais velha, eu e vem a minha irmã menor. Tá. Então dos filhos homens, eu fui que fiquei mais perto do meu pai, que meus irmãos são 10, 9 anos mais velhos do que eu. Entendi. E eu pude pegar muito. Meu pai era um cara que dizia assim, meu filho, não tenha medo da verdade, porque se você está com a verdade, você está com o caráter de Deus. Deus é a essência da verdade. Você com Deus a maioria sempre. Não tenha medo se o mundo está contra você. Se você está com a verdade... Não tenha medo. Então, você nunca teve medo? Então eu não tenho medo. Pode vir, Alexandre Moraes, Xandão, processo. Porque eu vejo você brigando com um Xandão, eu fico pensando, meu Deus. Eu não tenho medo desses caras, não tenho medo de nada disso. Então, pra você ter uma ideia. Eu sou quantos anos, pô? Eu tô com 65. Tá. Eu sou um dos pastores mais antigos na TV brasileira, quando a TV era poderosa. Exato. Ela caiu. Então, eu tenho 42 anos na televisão. Só de TV, 42 anos. Que eu tô na TV. E eu comecei a me posicionar quando nenhum pastor nem imaginava se posicionar. Imagina. Eu comecei a me posicionar quando eu entrei na TV com 23 anos de idade. Que mundo que o Brasil tava... Quem que tava no Quem tava no governo? Quando eu comecei, caraca, quem tava no governo tinha 23 anos de idade. Que ano que foi? Só você tem ele veio que aí. fazer a conta aí, brother. Faz a conta, diminui 42 de 65 e aí você vê. Então, tá. quando eu tava na TV... ainda não tinha um debate aberto sobre práticas homossexuais. Exato. Eu já me posicionava. É mesmo, naquela época? Já me posicionava, mostrando que a pessoa tem direito de ser o que ela bem entender. A minha questão não é a pessoa, a minha questão é a ideologia. Entendi. A minha questão não é o cara ser homossexual, é um problema dele, acerta com Deus, não tem nada com isso. A minha questão chama-se o ativismo gay, que é ideológico. Que é? Né? O ativismo gay está vinculado à esquerda por ideologia. Não naquela época, veio depois. Mas não, isso já vinha, já vinha sendo alimentado, só que havia uma reação muito gigante na sociedade. Naquela época eu já falava de aborto. Agora eu aprendi uma coisa, meu amigo. O que eu via? Eu via, olha como é que Deus faz. Quando eu tinha 17, 18 anos... eu verificava que os pastores não tinham respostas fora da Bíblia. Exato. Aí eu dizia assim, caramba. E aí eles se esquivavam. Então, ou então eles não, porque Deus... Aí eu dizia assim, bem, mas e quem não acredita em Deus? Não é válido. Então, o que Deus botou na minha mente? A Bíblia é a verdade. Certo. O que Deus fala é a verdade. Então, na ciência, na sociologia... eu vou descobrir essa verdade de Deus. Então, eu vou mostrar a Bíblia através da ciência. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar esses assuntos fora da teologia. Aborto. Então, eu discuti em audiências públicas. Descobriu aí? Não só quem estava, mas a lista de quem o pastor já acompanhou estando na TV. Então vamos lá. João Figueiredo, começou no Figueiredo. José Sarney, Fernando Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula de lá pra cá. Collor, Lula, Dilma. Isso aí. Então,
que a gente tá falando aqui, entrou, eu me desviei aqui do assunto. Falando a questão do movimento de esquerda. Eu falei isso aqui, o que eu vi? Todos esses assuntos polêmicos, eu vou encontrar respostas na ciência. E foi o que eu fiz. Eu discuti várias vezes no Congresso Nacional, em audiências públicas, sobre questão de aborto, nunca levei a Bíblia. Eu não preciso discutir aborto falando de teologia, e eu deixava os caras loucos. Por quê? Porque eu ia na ciência para provar o que é o aborto. Eu não preciso da Bíblia para mostrar que o aborto é a coisa mais estúpida, mais violenta contra os indefesos. Eu discuti com feministas, eu discuti com todo tipo de gente. E qual que era o ponto? Então, qual é a questão? Um dos pontos da questão do aborto. Toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Sim. Isso aqui é uma frase que as feministas usam. Então eu vou destruir a frase. Certo. Toda mulher. 50% de aborto foram cometidos por gente do sexo feminino. Não tiveram o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Toda mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. E as outras 50%? Então, toda mulher. Pelo menos 50% dos abortos é de mulheres. Sexo feminino. Então, a primeira palavra... você falando que iam nascer mulheres. Então, se você aborta quem ia nascer mulher, como é que toda mulher tem direito sobre o seu próprio corpo? Eu já comecei a quebrar. Toda mulher tem direito. Nenhum ser humano tem direito absoluto sobre o seu próprio corpo. Se você tentar se matar, é crime. Sim. Você responde. Então, quebrei a segunda. Toda mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. O bebê não é prolongamento do corpo da mulher, e as provas são sensacionais. O bebê no útero de uma mulher não é a unha, não é o cabelo que ela pode aparar e cortar. O bebê, na gestação, ele é o agente ativo e a mulher é o passivo. Quem comanda a gestação é o pequeno bebê. É ele que torna o útero da mulher habitável. Se ele não tivesse naquela cápsula, ele é expulso como corpo estranho. Em última instância, é ele que decide a hora de sair. Então, como é que é do próprio corpo? Não é próprio corpo. Aí, outra prova. Eu estou falando aqui é ciência. Sim. O óvulo fecundado de um casal negro no útero de uma mulher branca nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco no útero de uma negra nasce um branco. Como é que é prolongamento do corpo da mulher? Então, essa tese é destruída facilmente. E o que a gente tem que pensar, meu amigo, é o seguinte: nenhum ser humano é mais humano do que outro. Ser e humanidade são intrínsecos. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa a não ser que já seja em essência. O embrião é uma pessoa porque ele não pode se tornar outra coisa a não ser pessoa. Então, você derruba, tá? Outra coisa. Qual é a diferença do óvulo fecundado para mim e para você? Qual? Tempo e nutrição. Certo. O óvulo fecundado tem 1 mês, 2, 3 e eu tenho 65 anos. Ele está em simbiose por nutrientes com a mãe ou com arroz e feijão. Essa é a diferença. Então, o argumento contra eles... E o argumento de violência, né? De estupro... Escuta, o argumento contra eles é forte. Outra... Qual é a mãe de todos os direitos? Vamos lá. A mãe de todos os direitos é a vida. O direito à vida. Acima de tudo. A classificação... Existe uma classificação penal. Por que existe uma classificação penal? Porque existem níveis de gravidade de crime. Sim. Estupro é um crime. Tem que pegar esse cachorro e castrar ele, na minha opinião. É um crime. Mas matar é mais grave do que o estupro. Aqui que dorme a coruja, amigão. Mas deve ser difícil, meu amigo. Criar um filho. Peraí, escute, ela não precisa criar. Aqui é que tá. É provado, amigo. As mulheres que fazem aborto, não importa qual é a causa, elas são propensas 9 vezes mais a problemas psiquiátricos do que a mulher que gera. Depressão. De tudo que você imaginar. Então, eu não acho que a mulher tem que criar um filho de um estupro. Eu não acho. Claro que não. Ela vai sofrer 9 meses, mas vai ficar livre a vida toda. E outra, vamos lá. Não existe a lei? A lei contempla o estupro pro aborto. A lei. Só
Ah, ela tem direito a abortar por... Se for estupro, a lei contempla isso. Agora, olha a bandidagem. Uma mulher, o que é um crime? Se estupro é um crime tem que ter provas. Sim. No Código Penal não existe crime sem provas. Eu não posso chegar e dizer assim, ele tentou me matar. Prove. Ué, então, como é que a lei diz que a mulher não precisa denunciar o estuprador? Não tem que ter ocorrência policial, não. Então a mulher chega e diz assim, eu fui estuprada, aborto. Então, isso é a coisa mais sem vergonha, mais bandida para regularizar o aborto. Tá? Então uma mulher não precisa dizer que ela foi estuprada. E os argumentos são os mais imbecis do mundo. Não, porque isso constrange a mulher. Constrange? Quer dizer que a gente caçar um canalha que estuprou uma mulher é constrangimento? Quer dizer que proteger a própria mulher? Então, olha o jogo sujo. O jogo sujo é muito violento, cara. Então uma mulher chega e diz assim, eu fui estuprada. Cadê o boletim de ocorrência policial? Quem é o cara para você denunciar? Não tem. Então, é uma safadeza para enganar a sociedade daqueles que são a favor do aborto. O discurso que tem é que se o homem